O ponto final, ele serve para indicar o final de uma frase declarativa. Você não interroga, você afirma com o ponto final. Você separa períodos, porque é uma pausa bastante forte. Coloca aí na frente da letra B, pausa forte. Na frente, ele separa um período porque ele encerra uma ideia principal. Por isso que ele separa período. É uma das pausas mais fortes que existem. Tá? E também serve para abreviar palavras. Qual é a abreviação de professor? Prof, coloca o ponto. Atenciosamente, qual é? AT.TE. Não é? Vejamos aí. O concurso sai ainda este ano. Esse ponto final encerrou o período. Encerra uma frase declarativa, faz uma afirmação. Ela vai estudar mais tempo. Ainda é cedo. Esse ponto encerrou 2 períodos. Gente, é muito comum em provas o uso do ponto final, não perguntando a teoria, mas perguntando se esse ponto final pode ser trocado por uma vírgula. Aí eu pergunto, depende. Depende muito da frase. Se eu dissesse o seguinte, olha, estudou bastante. Estudou bastante. Aí eu tenho um ponto final aqui. Mas não passou. Minha pergunta é, eu posso tirar esse ponto final, aqui é uma letra maiúscula, eu posso tirar esse ponto final e colocar uma vírgula? Sim ou não? Em relação à pontuação, eu posso, porque aqui é uma conjunção adversativa, os conectores adversativos pedem uma vírgula, a gente viu isso na aula passada. Só que estaria errado a troca desse ponto por uma vírgula, caso eu não ajuste as letras maiúsculas e minúsculas, e você perde pelo detalhe. Eu poderia tirar esse ponto e botar uma vírgula? Olha como é que fica. Posso? Posso? Teoricamente eu posso, só que eu não posso fazer essa... quem está faltando? Deu certinho a conta, ó. Vocês têm? Eu não tinha deixado aí não. Aí tem 2 e 2 ali para vocês. Beleza. Então, se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar um erro de maiúsculo e minúsculo. Então, a resposta, caso isso caia no concurso de vocês, é não. Eu não posso tirar essa vírgula e colocar uma vírgula se a questão não fizer a observação de fazendo os ajustes de maiúsculo e minúscula. Fique atento a isso. Vocês entenderam? Que bom. Então vamos à primeira questão que está no material de vocês aí. Eu não vou dar tempo para vocês fazerem porque a questão parece muito simples. Diz o seguinte: o texto apresenta o uso recorrente do sinal de ponto final. A respeito do uso do ponto final, é correto afirmar que A. Serve para separar orações dentro de um período? O ponto final foi idealizado para separar a oração? Não. Separa a oração é a vírgula ou pode ser o quê? O ponto e vírgula, pode ser um travessão, mas o ponto não foi feito para isso. B. Tem a função de marcar uma breve pausa? Breve pausa? Não é uma pausa o quê, gente? Forte. Risca a palavra breve. Denota uma enumeração de sequência. Gente, qual é a pontuação que faz a enumeração? Vírgula, não é ponto final. Marca uma pausa absoluta de um texto? Certo. Letra D de dado. Tá vendo aí como é que costuma cair em prova. Vamos para 2. Um ponto final, se tiver dúvida é só falar, viu? Um ponto final indica o fim de... Letra B, de um período. Tá bom? Ah, se fosse assim, todo mundo acertava. Nem precisava estudar, né? Terceira. Diz o seguinte: qualquer ação dependia de limites no espaço e no tempo. Ponto. Mas também dos limites extremos ou internos de quem agia. Grifa esse pontozinho depois da palavra tempo. Olha o que a questão está pedindo. A frase iniciada está separada da frase que antecede por um ponto final, mas poderia ter sido empregada uma vírgula. Com o uso do ponto final,
Associa-se ao conteúdo dessa frase o valor de quê? Aí é interpretativo. Pensa comigo nessa frase aqui, ó. Estudou bastante, mas não passou. É diferente de eu ler isso com uma vírgula, que eu leio a frase de forma direta, a entonação é mais rápida, eu leio. Estudou bastante, mas não passou. A frase é rápida, é direta, a leitura é mais rápida. Caso eu tire essa vírgula e coloque um ponto final, perceba a diferença de leitura. Estudou bastante, mas não passou. Eu faço uma pausa na minha leitura. Essa pausa que eu fiz na minha leitura denota o quê? Ele enfatiza, ele faz uma pausa para você refletir mais sobre essa frase, para depois te dar o próximo segmento. A vírgula não, ela passa reta, é uma breve pausa. Então isso caiu aí e ficamos com gabarito letra A. Vocês acertaram essa questão? Vamos lá em cima de novo, ó. Qualquer ação dependia de limites no espaço e no tempo. Ponto. Mas também dos limites externos ou internos de quem agia. Ele faz uma pausa. Agora sim, é interpretativo, isso não depende de gramática para você entender. Ok, gente? Ou não ok? Quarta, pura teoria da IBAD. Como podemos caracterizar o uso do emprego das pontuações, vírgula e ponto final? Me diz aí, qual vocês marcariam? Ponto final, pausa maior, fim de uma ideia, vírgula, pausa menor, continuação de uma ideia. Perfeito. Se caísse desse jeito era bom na prova? Não, porque todo mundo acerta. E a nota de corte vai ser 100 questões, nota de corte 99. Então a gente não quer questão difícil porque a gente está estudando, não é verdade? Diga sim. Sim, professor. Vamos para os 2 pontos. Esses 2 pontos aí servem, gente, sempre para anunciar uma coisa que ainda será dita. Os 2 pontos servem de ponte entre o que será dito e o que foi dito. Os 2 pontos muitas vezes servem para enumerar um fato. Eu posso dizer: comprei muitos temperos. Cominho, vai lá, o que é mais, gente? Açafrão, coloral. Ou seja, eu coloquei 2 pontos e fui fazer uma enumeração. Pode ser uma explicação, pode ser uma exemplificação. Está escrito aí. Pode iniciar a fala de uma personagem. Pode ter certeza que isso aí não vai cair na sua prova, que é o mais fácil. Pode anteceder um aposto, enumeração, sequência de palavras, anteceder uma citação direta. A citação direta, gente, sempre que antecede, coloca aí mais aspas. Sempre que tiver 2 pontos para uma citação direta, eu tenho que ter um par de aspas, tá? Colocou os 2 pontos, vai começar a citação direta, abre aspas e fecha aspas. Tá certo? Ou pode isolar um vocativo. Eu queria que você colocasse marca-texto aí, porque isso é raro. O vocativo, a vírgula padrão dele é o quê? Uma vírgula. Só que eu posso também fazer um vocativo, eu dizer o seguinte, olha. Quem me chamou? Levante-se. Quem me chamou? Levante-se. Era a mesma coisa de eu dizer o seguinte, Vitor, levante-se. João, levante-se. Essa vírgula aqui está isolando um vocativo. Esse vocativo também pode, que é uma situação bastante rara, ser representada por 2 pontos. Poderia dizer o seguinte, ó. Ana, saia agora. É um vocativo. Qual é a pontuação padrão de um vocativo? Vírgula. Só que eventualmente eu posso colocar o quê? Os 2 pontos para sinalizar um vocativo, tá bom? Deixo vocês aí com 5, 6... Ah, não, vamos analisar as frases? A mãe indagou, vai almoçar?
Por que eu usei os 2 pontos aí? Anunciar a fala da personagem que foi marcada pelo travessão também. Esse é o problema dessa geração. Grifa a palavra problema. Esse é o problema dessa geração. Qual é o problema? Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Eu tenho o que aí? Uma explicação. Está explicando qual é o problema. É como disse Platão. 2 pontos. O que é que esses 2 pontos estão anunciando? Uma citação. Senhor Deus, salva-me dos males. Por que tem esses 2 pontos? Vocativo. Pode colocar e coloca aí. Raro. Essa recomendação é feita em casos mais complexos porque, para a colocação das facetas, é necessário desgastar os dentes, retirando parte do esmalte, vírgula, dessa forma, não é a vírgula que ele quer? Não, 2 pontos, dessa forma, estaria super correto os 2 pontos. Qual é o único entrave de colocar isso aqui como correta? Sem fazer os ajustes de maiúsculo e minúsculo. Dessa forma eu não posso conceber como correta. Então a questão está o que, gente? Errada. Por conta desse ajuste. A mesma coisa na sexta. Perceberam? Que cabe o sinal de pontuação à troca, o problema é esse ajuste. Muitos acreditam que misturar diferentes produtos de limpeza torna-os mais potentes, mas a crença é ilusória. Tá 2 pontos. Ela quer que você tire os 2 pontos e coloque um ponto final. Daria certo, super certo, caso se faça o quê? Os ajustes de maiúsculo e minúsculo. Oi? Sim, sempre. Sempre que pedir, por exemplo, para trocar uma pausa breve por uma forte, você tem que fazer o ajuste no final. Isso acontece com banca grande. Se você pegar, por exemplo, uma banca pequenininha, ela não vai saber dessa dica de ajuste. Por exemplo, Urca, ela considera isso aqui as 2 certas. Mas como a gente está falando de banca grande, a Quadrix, que ela se espelha na CESP, com certeza ela vai fazer isso. A Quadrix é a cópia da CESP. Então ela já viu questões da CESP que pediria isso. É tanto que a 7ª, que é da CESP, ela se antecipou nisso, não foi? Ela não previu? Vocês puseram o que na 7? Tem um negocinho lá no final. Tá tudo bonitinho, mas a última frase me mata. Não prejudica a coerência. Olha como tá bonito, vejamos. Golpes recentes praticados no Brasil utilizam fundos de garantia e informação sobre calendário de vacinação para chamar a atenção das vítimas. Poderia pôr um ponto final aí? Ficaria perfeito. Aí ela diz, olha como a CESP disse. No 4º parágrafo, a substituição do sinal dos 2 pontos por ponto final com o devido ajuste de maiúsculo. Gente, ela fez uma cortina de fumaça. Ela desviou sua atenção para o uso de maiúsculo e minúscula e deixou essa imoralidade no final da questão. Mas não a sua coerência, não, mantém a coerência. A questão pela CESP foi considerada o quê? Errada. Todas agora, até agora foram erradas. 5, 6, 7 e 8. Não, a 8 a gente vai analisar. Vocês marcaram o que na 8? Foram de A? Foram? É letra A, gente. Parabéns, quem foi que acertou? Letra A. O que é que disse aí? Funciona como a criação do conto da roupa nova do rei. Como é essa criança do conto da roupa nova do rei? Diz que todos viam e tinha medo de trazer a público. Ele explica como era a criança do conto da roupa nova do rei. Então apresenta-se um esclarecimento. Minha iluminada amiga e meu onisciente amigo. Eu estou chamando. Você percebeu que isso é um vocativo? Caros irmãos, caros alunos. Ele diz, minha iluminada amiga e meu onisciente amigo, 2 pontos, isola sim um vocativo, aí é um caso raro. Eu queria que vocês colocassem aí que é raro isso aí, viu? E a VUNESP cobrou a prova de 2023. Tá certo? Ok?
tudo bem, se você errou, tá tudo bem, a gente aprende. Não é, gente? Vocês estão animadíssimos nessa terça-feira. Reticências. O que é que os reticências fazem? Os reticências, por muitos gramáticos, são considerados uma pausa forte. É tanto que após uma reticência, você começa o próximo período com letra maiúscula, não é? Primeira coisa que a reticência faz. Indica a continuidade de uma ação ou fato. Pode indicar uma suspensão de pensamento. Vamos exemplificar uma por uma. Indicar a continuidade de uma ação ou um fato. Eu posso dizer o seguinte, olha, ele chegou até a beira da estrada, 2 pontos. Tem como você finaliza um texto? Por exemplo, você está fazendo um texto e chegou no final e casaram, lembra daquela história de conto de fada? Casaram e foram felizes para sempre, 3 pontinhos. O que são esses 3 pontinhos? É que a história continua, ou seja, ela vai ficar barriguda, ele também, o cabelo vai cair, daqui a um tempo vão ter bastante filhos, vão ficar velhos, não vai suportar. Ou seja, a história que ninguém contou da Branca de Neve, né? Foram felizes para sempre. Esse felizes aí era com S, não era com Z não. Pode indicar a suspensão de um pensamento ou uma hesitação. Já pensou que eu e vocês estão falando aqui de outra pessoa? Olha, o Vitor é insuportável em sala de aula. Aí o professor Vitor, professor... Não, assim é falsidade. Era se fosse... Mas eu estava dizendo que ele... 3 pontos. Foi o que eu fiz aí. Você estava sabendo daquele professor? Ele... 3 pontos, porque tu viu ele. O que foi que você fez nesse momento? Suspendeu a fala, você teve uma hesitação. Então você está vendo aí a justificativa dos 3 pontos, que aí é contextual. Eu só vou saber o que é que os 3 pontos significam através de um contexto. Ela pode significar também o que, candidato aí? Realçar uma palavra ou uma expressão. Geralmente quando eu digo o seguinte, olhe, ela era rapariga, 3 pontos, se vendia na beira da estrada. Note que quando eu fiz os 3 pontos, eu parei ali naquela palavra para você refletir um pouco sobre essa palavra. Aí depois que eu continuo, pode ser uma realçar e pode deixar um sentido de uma frase aberta. Sabe esse professor? Não sei não. Deixei aberto para você pensar sobre essa ideia. Era uma vez, o que é que essa expressão me mostra? Continuidade, pode colocar na frente, deixa de preguiça, coloca continuidade. Vem até aqui achando que... Deixa pra lá. Hesitação ou suspensão, você coloque. Não há motivo para tanto mistério. E aí? Realçou, né, deu destaque à palavra mistério, deixou em evidência. Eu disse que ela não era boa em português. Na prova ela tirou. Eu deixo que você pense. Tirou. Se ela não era boa em português, ela pode tirar um 0, um 1. Não é verdade? Vejamos essa frase da Elga. Da Elga, que é a mulher, e o H. Diz o seguinte. Ele está saindo de casa e a mulher está gritando lá de dentro. Não volte tarde, fique longe da taverna, não se suje. Aí ele diz, a Elga parece que é minha mãe, mas tudo bem. 3 pontos. Mas tudo bem. Eu também não obedeci à minha mãe. Esses 3 pontos significam o que, gente? A letra E não é corte de pensamento pela interferência de outro, não. Corte provocado por uma dúvida ou surpresa? Eu acho que não. Chamamento? Não. Supressão de partes do texto? Acho que não. O gabarito foi letra C. Suspensão do pensamento de quem fala. 10. Na pandemia,
todo mundo ficou mais corcunda. Mais grisalho, careca e perdido no tempo. Gente, esses 3 pontos em relação à frase posterior, que é perdido no tempo, mostrou o quê? Na pandemia, todo mundo ficou corcunda, porque mexeu no computador mais, né? Grisalho, careca e 3 pontos. Perdido no tempo. Qual é o efeito que esses 3 pontos fazem na expressão perdido no tempo? ênfase, destacou, letra A. Parêntese, para que serve o parêntese? Isolar palavras, frase intercalada, datas, substituir a vírgula ou travessão. Ele viajou nesse sábado 18. 18 é um advérbio de tempo ou um aposto. O IBGE, explicar uma sigla, nós temos aí um valor explicativo. Nessa questão do Fundeb, disse o seguinte: em um trabalho recente, gente, aí vai dizer o nome da universidade aí, lá no final, no processo seletivo em uma universidade federal. É esse nome aí, Affirmative, Action e por aí vai. Evidence from Brasil. Qual é a função dos parênteses nesse texto? Evitar excessos de vírgula, pelo amor de Deus, né? Introduzir informação nova que será discutida depois. Que será discutida depois? Enfatizar uma opinião do autor sobre o assunto? Não, ficamos com D. Tá facinho, gente, aí? Tá fácil não, você sabe. 12. O emprego dos parênteses em este último país é considerado por muitos, especialmente pelos próprios moradores, o melhor país do mundo para se andar de bicicleta. Antes de você partir para as questões, para os itens, pensa qual é o valor que esse parênteses... Ele fez uma explicação. Qual é o sentido que esse especialmente pelos próprios moradores faz? Essa letra C está muito boa, não tá? Vamos tirar a letra B. B. Por que que não é a letra B? O que quer dizer retificar? É corrigir, não é? Ele não corrige um termo anterior. Na letra C, ela especifica? Olha, não é bem uma especificação. Poderia ser até uma delimitação. Mas quando ele diz especialmente pelos próprios moradores, ele não tira outros. Ele só dá um destaque a um tipo de exemplo que ele deu. Portanto, não é letra C. Indicar um exemplo? Indica um exemplo. Necessária a compreensão do texto? Não. Por isso o gabarito foi letra A. Introduzir uma informação acessória. É nóis. Ponto de exclamação, gente, aí. Eu não vou explicar o que é ponto de exclamação, pelo amor de Deus, você já sabe, faz uma interrogação. Ponto de exclamação, interrogação, pergunta, exclamação, afirma. Me dê licença que eu vou pular isso aqui. A gente parte para o número 7, que é o ponto e vírgula. Esse cara é muito importante. Vamos dar uma lida no primeiro. Separar itens de uma enumeração em uma lista. Observa aí a listagem que eu fiz para vocês. Para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Por que que tem esses 2 pontos aí? Estão fazendo o quê, os 2 pontos? Estão anunciando uma sequência numerativa. Qual é o primeiro? 1 xícara de trigo, 4 ovos, 1 xícara de leite. Ele está fazendo uma enumeração em uma listagem. Essa é a função mais basilar do ponto e vírgula. Próxima, número 2. Ela comprou cenoura, batata,
mamão, leite, ovos. Você está vendo que nessa frase aqui eu enumerei, eu sequenciei vários elementos. Então você tem aqui cenoura, batatas. Menino, quem está ouvindo aí brega? Mamão. Na aula de português ouvindo aí, Reginaldo Rossi. Leite, ovos e trigo. Eu estou ouvindo aí, estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Desligou aí. Pelo amor de Deus, né? Reginaldo Rossi. Veja, eu enumerei aqui os termos: cenoura, batata, mamão, leite, ovos e trigo. Por que é que tem essa vírgula aqui? A vírgula, não está desse jeito não, eu sei. Mas por que tem essa vírgula aqui? Marcar uma enumeração de itens, de objetos diretos no caso. Como você viu, eu coloquei uma vírgula, 2, 3 e 4. Nesses 4 itens, para que se evite uma repetição de um mesmo conector, no caso a vírgula, eu posso usar o ponto e vírgula como step para que não se repita tantas vírgulas assim. Então, vírgula aqui, eu posso, em vez de vírgula aqui, colocar o que, gente? Um ponto e vírgula, depois vírgula. Aqui tem um E mesmo no trigo, tem? Tem. Eu poderia deixar uma vírgula aqui. Deixando uma vírgula aqui, eu poderia trocar essa vírgula pelo quê? Ponto e vírgula. Então você consegue perceber que o ponto e vírgula, ela vem entre vírgulas, justamente para evitar essa repetição desnecessária da vírgula. Ok? Qual é a primeira função do ponto e vírgula? Listagem. Segunda regra de vírgula. Desculpa, de ponto e vírgula. Qual é a segunda? Alternância da vírgula. O que é que eu tenho mais? Separar orações. Pode falar. Não, não só. É uma das possibilidades. Como alicerce, vírgula, 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 eu tiro a vírgula do meio e coloco um ponto e vírgula. Ele pode vir entre vírgulas. Então, se ele não tivesse vírgula, fosse entre, como está aqui? Exatamente. Não, não, porque ele tá com. Eu tirei lá o E justamente para botar o ponto e vírgula. Tá um ponto e vírgula e com o E, né? Não, então tá errado. Deveria ser vírgula e aqui o E. Porque o ponto e vírgula, nessa razão, é entre vírgulas. Eu entendi o que você disse agora. Aqui é só vírgula, não é ponto e vírgula aqui no último. Tudo bem? Mas é opcional. É opcional. Mas assim, para uma boa redação, você evita a repetição de um mesmo conector, tá? O que é que eu tenho mais? Separar orações coordenadas muito extensas. Por exemplo, já pensou, lembra da oração adversativa que é iniciada pelo mais? Eu posso dizer o seguinte, né? O rapaz estudou bastante para a prova do concurso de 2023 na cidade de Juazeiro do Norte, mas depois de tanto esforço não conseguiu obter boas notas. Essa oração é extensa, é muito grande. Eu posso colocar um ponto e vírgula para substituir a vírgula numa oração muito extensa. Todas as orações, como está dizendo aí, separar orações coordenadas muito extensas. Quais são as orações coordenadas? Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Quando elas forem extensas, ponto e vírgula. Tudo bem? Vamos dar uma lida nessa 13ª questão. Diz o seguinte: nas primeiras frases do texto, é utilizada algumas vezes a pontuação denominada ponto e vírgula. Em relação a essa pontuação, marque a alternativa incorreta. Marca aí. Eu acho que você nem precisava dessa aula para responder essa aí, né?
Vocês estão com dúvida? Em G. É letra C, gente. Por favor, o ponto e vírgula não foi suprimido. Eu estou falando aqui à toa, né? O de falar de uma coisa que já está suprimida. Não, gente. C. Ela é utilizada para indicar uma pausa maior do que a vírgula. Pode ser empregada para fornecer uma melhor estruturação de frase. Em enumeração, pode substituir a vírgula para evitar o uso repetitivo. A questão foi teórica. Vamos agora brincar de verdade, que é a CESP. Vê aí. O que é que ela está pedindo no final? Não. Amado nos levou com um grupo para descansarmos na fazenda de um amigo. Esta confirmava as descrições que eu lera no livro de Freire. Preste atenção que vai agora começar. Embaixo é advérbio de lugar, não é? Embaixo, acima, ok? Embaixo, vírgula para marcar o advérbio. Embaixo, as habitações de trabalhadores. A moenda, vírgula, onde se moe a cana. Uma capela ao longe. Onde se moe a cana é um advérbio de lugar. Uma capela ao longe é um advérbio de lugar. Na colina, também. Uma casa. Você viu aí que ele deu 3 advérbios de lugares. Onde se moe a cana, uma capela ao longe e na colina. Esse ponto e vírgula aí, que separa uma capela ao longe de na colina, serviu para quê? O que é que está perguntando? O emprego do ponto e vírgula decorre da intercalação da oração onde se moe a cana na enumeração dos termos que descrevem a fazenda? Está intercalando a oração ou está separando elementos adverbiais? Separando elementos adverbiais. Não é intercalando oração, separando elementos adverbiais. Oi? Também. Então não é para separar orações, não é para intercalar uma oração. Por isso que a questão está o quê, gente? Errada. Acolhe-te quando vens e te deixa ir quando partes. O que é que perguntou a CESP? A conjunção e poderia ser substituída por ponto e vírgula sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical? Posso? Acolhe-te quando vens, ponto e vírgula. Te deixa ir quando partes. A gente falou aqui sobre colocação pronominal. Falamos? Ênclise, próclise, mesóclise. Eu anotei que eu tinha falado com vocês. Não se começa a frase com pronome. Que após pontuação. Vamos imaginar que se coloque um ponto e vírgula aí. Nem vou analisar o mérito. Vou colocar aqui ponto e vírgula. Como é que ficaria a frase? Tirando o E. Quando vens, ponto e vírgula. Te deixa. O que é que aconteceria se eu pusesse ponto e vírgula aqui? A gente aprendeu na aula de colocação pronominal que após pontuações não se deve colocar pronomes. Então o problema não é o ponto e vírgula. E é o quê? O pronome. Como seria a correção dessa frase? Deixa-te. Então a frase está o quê? O item está certo ou está errado? Está errado. Coloca aí, escreve aí o que eu vou te dizer. Errado por conta da colocação pronominal. O problema aí não é pontuação, é colocação pronominal. Anterior? É a 11, é? Não, que 11, menino? A 14 está errada porque ela separa é numeração de termos que descrevem a fazenda. Não, para separar de juntos adverbiais.
Eles demonstram a circunstância. Chegamos ao travessão. A primeira regra do travessão é o que, gente? Primeira regra, iniciar a fala de um personagem, um discurso. Olha a número 1 aí. Então ela disse, travessão, gostaria de me inscrever no sertão. Pronto, você já sabe disso. B, indicar a mudança do interlocutor no diálogo. Ela disse, gostaria de me inscrever. Querido, você já lavou a louça. Aí já é uma outra personagem. Então, primeira personagem usa o travessão, segunda personagem usa outro travessão. Ela também marca a alternância de falas. Pode unir grupos de palavras em itinerários. Por exemplo, você já viu em ônibus, por exemplo, Crato, Juazeiro. Esse travessão aqui indica um itinerário de uma cidade, não é? Substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Isso aqui foi que a gente já falou bastante sobre isso. Para que a gente possa treinar um pouquinho mais sobre o uso do travessão e todas as pontuações que a gente já fez até agora, eu vou pedir que você pegue o seu caderno para escrever uma frase que o tio vai colocar e você vai pontuar corretamente. Posso começar? Aqui a gente vai colocar todas as pontuações possíveis. Então pegue o caderno e escreva. É um parágrafozinho, viu? Use o caderno. Vamos aqui? Durante a Primeira Guerra Mundial, aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo que está deslocado e ele é de grande extensão. Merece uma vírgula, não merece? Nos idos anos 20 é um aposto explicativo de quê? Desse adjunto adverbial. Aposto tem que ter vírgulas. Aí você pode fazer o seguinte: colocar uma vírgula aqui para deslocar esse adjunto adverbial. Aí você teria que colocar outro aqui para o aposto. Aí você estaria usando uma vírgula para duas razões. Essa primeira vírgula marcaria o deslocamento do adjunto, que também iniciaria o isolamento desse aposto. Para que não haja confusão, eu gosto de deixar com cada filho com um pai diferente. Então eu vou dizer, eu vou isolar primeiro o aposto com um par de travessões, que eu posso, mas eu preciso isolar esse adjunto. Como é que eu faço? Coloco uma vírgula antes ou depois do travessão? Depois. Então vai ficar assim a minha pontuação. Me diz, por que que eu pus um par de travessões nos idos anos 20? Por quê? Isolar um aposto. E por que que tem essa vírgula aqui? Marcar o deslocamento do quê? Do adjunto adverbial. Alguém fez assim? Bom, aí você vai fazer uma redação paia. Você vai deixar seu texto capenga. Aqui nós estamos trabalhando em questão de pontuação. Se a banca escrevesse dessa forma, você não pode julgar de errado. Tá bom? Estaria certo um par de vírgula aqui? Estaria. Não estaria errado. Você deixaria uma vírgula para duas razões. Isso não é erro, é só pobreza. Tá? Mas eu quero que você entenda que isso aqui está totalmente lícito, está totalmente correto. Agora me explique, por que que tem esse par de travessões? Vai. Aposto. E essa vírgula depois? Deslocamento adjunto. Se eu tiro essa vírgula daqui, a frase fica errada? Sim ou não? Sim ou não? Fica, porque eu só isolei o adjunto, aliás, o aposto. Falta isolar o adjunto adverbial. Eu estou perguntando, vocês entenderam? Eu faço outra frase, não tem problema. Meu avô alemão nato, ali é outro aposto, não é? Você quer pôr o que aqui?
travessão, vírgula. Já usei tanta vírgula, mas eu vou botar aqui, alemão nato, um par de vírgula. Poderia ser um par de parêntese ali, viu? Mas eu vou precisar do parêntese daqui a pouco. Alemão nato, lutou na IIS. O que é que eu tenho que fazer aqui? Parêntese para isolar a explicação da sigla. Quis fundar uma nova era. Ponto final. Vocês acertaram alguma? Só o parêntese. Onde? Depois do avô, não pode ser um ponto e vírgula. Por quê? Essa esse ponto e vírgula entre vírgulas só pode ser utilizada quando todas essas vírgulas são pela mesma razão. Aqui é pelo adjunto adverbial, aqui já é um aposto. Então não pode usar ponto e vírgula. Ok? Ok. Pega aí o material para fazer uma frase. Uma frase não, a questão. Questão de número o quê? 16. Gente, tá chata a aula? Eu ia dizer, não tem saída. Só ia dizer um consolar vocês. O patrimônio naval de Sergipe é representado pela canoa de tolda, de Brejo Grande. Enquanto modo de fazer a renda irlandesa, um ofício relacionado ao universo feminino e característico de municípios localizados no Vale do Rio de Cotimba, me diz por que tem esse par de travessão aí. Não é um aposto explicativo não aí? Eu acho que é. Qual é o gabarito lá? Inicia uma oração? Não. Não é iniciando a oração. Eu acho que está bem claro aí qual é o gabarito, né? Letra E. Isola a expressão que explica o que é renda irlandesa. Eu deixo a 17 com vocês. Boa sorte. A letra A tá bonitinha? Tá. Durante o pico da pandemia é o que isso aí? Adjunto adverbial de quê? De tempo. Quando? Durante o pico da pandemia. Em 27 de março de 2020, o que é isso? É uma explicação, é o aposto de quem? Durante o pico da pandemia. Por que tem esse par de travessões aí? Isola o aposto. E por que tem essa vírgula depois? Desloca o adjunto. Então tá certinho. O governo quis remover e continua. Qual é a diferença da letra A para a letra D? O adjunto adverbial. Está só isolando o aposto. Então a diferença da letra A para a letra D é justamente a ausência da vírgula. O gabarito dado pela banca é o quê? Letra A. Isola o adjunto adverbial deslocado, que é durante o pico da pandemia. E os travessões isolam o aposto. Aspas. Vamos brincar um pouquinho de aspas. Para que servem as aspas? Serve para iniciar uma citação, tá? Uma citação direta. Isolar palavras e expressões que fogem à norma culta, como gíria, estrangeirismo, palavrão, arcaísmo. Pode ser também uma ironia, não está aí, mas pode ser uma ironia. A vizinha disse que ele lhe deu um sabacu. Por que tem um par de... umas aspas aí, gente? Você sabe o que é um sabacu? É um murro que derruba. Pá! É um murro bem certeiro. Eu não sei por quê, porque savacu é um passarinho. O que tem a ver? Um sabacu... sei não. Eu acho que só aqui no Ceará que tem sabacu. Não é não, Cleitinho?
O murro que derruba? Vamos botar de lado os entretantos e partir logo para os finalmente, disse Odorico Paraguaçu. Por que tem esse par de aspas aí? Uma citação direta. Pode ser também uma ironia. Vejamos essa última questão aí, que é a 18. Bota aí um 18, porque não tem numeração aí não. Na frase, como bem disse Guimarães Rosa, a gente morre é para provar que viveu. Pode-se afirmar que o sinal de pontuação que está faltando aí é o quê? Por que as aspas? Porque é uma citação direta. Tá certo? Gente, nós fizemos aula de vírgula, encerramos com pontuação. Nessa atividade que a gente vai fazer agora, são quantas questões? São 12. Vocês estão vendo que a partir da quinta questão é só Cés Gran Rio. E eu queria que vocês acertassem todas elas. Queria não, vão acertar. Boa sorte aí. Vamos brincar um pouquinho com a primeira questão, que diz o seguinte. Instituto Consuplan 2023. Carro tão sensato jamais houve, não cometeu nunca a menor infração. Esse termo que se segue aos dois pontos cumpre o papel de fazer o quê, gente? Um esclarecimento. Então o gabarito da primeira questão é letra A. Todo mundo acertou. Levante a mão quem acertou aí. Todo mundo, gente, felicidade. Restam 14. Saia feliz com essa primeira. Se você errar as outras 14, não tem problema. Você acertou a primeira. Felicidade, né? Dos males o menor. Você pode ter errado 15. Vou te dar mais um momento de felicidade. Segunda questão. Na frase, de acordo com os especialistas, 3 principais componentes de risco estão em foco na avaliação. Primeira, vulnerabilidade. 2, exposição. 3, capacidade de enfrentamento. Eu estou fazendo o que, gente, aí? Parabéns, gente. Restam 13. Vocês acertaram mais uma, 2. Valeu, né? Valeu, boi. Cuidado com as ondas de calor. É claro que eu não vou ler esse trem todo. E você está vendo que tem um triângulo aí. Esse triângulo aí pode ser substituído por qual sinal de pontuação? Óbvio, porque a palavra seguinte está com letra maiúscula. Vocês foram ver o entendimento do texto ou vocês foram logo de letra maiúscula? Vocês foram ler? É letra D de dado, ponto final. Gente, restam só 12. E você acertou. A primeira questão foi A, C e D. Chegamos na IDECAN que pergunta: quanto ao emprego da vírgula, é correto afirmar? Vocês puseram o que aí? Gente, eu fiquei pensando um pouquinho na letra A. É facultativo para separar junto adverbiais deslocados? Isso é uma meia-verdade. Não é uma meia-verdade? É facultativo só se for de pequena extensão. Se for de grande extensão é o quê? Obrigatório. Então é meia-verdade, não é uma verdade total. Interroguei a letra A, vou procurar outra mais certa. É obrigatório para separar o verbo do seu complemento? Pode colocar, é proibido. Não se separa o verbo do seu complemento na ordem direta. É obrigatório para separar o sujeito predicado? É proibido separar o sujeito predicado. É facultativo para separar o mesmo sujeito? Não, não é facultativo, é desaconselhável. Claro que a letra E, né, gente? É obrigatório para isolar um vocativo. Pode ser 2 pontos também, né? Agora vamos brincar um pouquinho, né? 5. O emprego da vírgula está plenamente de acordo com as exigências da norma padrão. O que é que a gente está vendo aqui? Um padrão Cés Gran Rio. Todas as questões são da banca
Todas elas querem vencer vocês pelo cansaço, mas eu digo aqui com certeza, eu sei avaliar quando a questão está difícil para o candidato. Não está. Não está difícil, ela está extensa para que você procure. Mas todas essas questões foram no nível mais básico. Me diz aí, só para eu fazer minha cara aqui, as microexpressões do meu rosto. Me diz aí qual foi o gabarito da quinta. Meu Deus. Mas o tio explica. Não é A, tá? Que aí vai, depois de A é o quê? Digo já, segure. Letra A. A capacidade do empresário de... Posso? Acompanha aí. A capacidade do empresário de manter um bom relacionamento entre gerentes, vírgula por enumeração, funcionários, vírgula, clientes, vírgula, e... O E encerra a enumeração. E fornecedores de produtos, vírgula. O que é que vem depois? O que é que vem depois? Grife, um verbo. O que é uma das condições? A capacidade. Se eu puser uma vírgula aí e anterior for o sujeito, eu vou estar separando o sujeito predicado. Deixa eu explicar melhor o seguinte. Eu vou escrever uma nova frase para você pensar comigo o seguinte, olha. O pastor de ovelhas, cães, bodes, cabras, vacas e jegues, esse E vai estar encerrando a enumeração, certo? Se eu puser uma vírgula aqui, eu vou dizer, o pastor é traíra, é o quê? É traidor, vou colocar assim, traidor. Se eu ponho uma vírgula do verbo antes do seu sujeito em uma enumeração, você tem que tomar cuidado com isso. Isso acontece demais. E a César Rio é mestre em fazer isso. Essa vírgula não pode ter, porque eu já encerrei a enumeração. E se eu puser uma vírgula aqui, eu vou estar fazendo o quê? Separando o sujeito do seu predicado. Se eu escrevesse uma frase seguinte, olha. Ana, José, Heitor foram à escola. Essa vírgula aqui foi para quê? Me diz. Enumeração. Essa, enumeração. E essa? Acabou já, a enumeração já acabou. Aqui é um verbo. Se eu puser essa vírgula aqui, eu vou estar separando o quê? O sujeito do seu verbo. Então não é a letra A. Sinto muito informar. Vamos para a B. A preocupação com o comportamento dos funcionários deve ser constante, vírgula. Essa vírgula está certa, viu, gente? É só desaconselhável o adjunto adverbial no final da oração. Para assegurar que eles tenham seus direitos garantidos. Eu vou separar o adjetivo do seu núcleo. Eu não separo o substantivo do seu adjetivo. Casa, vírgula, bonita. Menino, vírgula, alto. Não posso separar o adjetivo do seu substantivo. C. O gerente daquela organização admitiu que, durante o período de maior contaminação da pandemia do coronavírus, faltou uma vírgula aí. Para isolar o adjunto adverbial durante o tempo de maior. A ausência de vírgula aí. Pode pôr uma vírgula aí depois de coronavírus. D. Os administradores da empresa reconheceram a importância de realizarem com muito cuidado a inspeção. Realizar o quê? A inspeção. Se eu ponho uma vírgula aí, eu separo o objeto do seu verbo. Reconhecer o quê? A importância de realizarem com muito cuidado. O quê? A inspeção. Separando o complemento do seu verbo. É claro que a letra E, está tudo certinho lá na letra E. Os empregados das instituições, considerado seu compromisso, cidadãos, procuram respeitar. Quem acertou aí? Beleza. Sexta, vai lá para eu fazer minha cara, vai. Sexta, qual gabarito?
Não, tem que dizer, vai. Quem foi de A? Eu ouvi é também aí, é. Vamos começar com A. Caso sejam priorizadas medidas de proteção ao meio ambiente, essa vírgula está certíssima para deslocar a oração adverbial. É letra A o gabarito. B. Faltou uma vírgula antes de por isso. Na verdade, ele botou para depois a vírgula. Na letra C, ele botou para depois a vírgula antes do porém. Ele jogou para depois. O lixo eletrônico encontrado, encontrado onde? Em televisores. Essa vírgula não tem. E a letra E. Faltou a letra E, né? O lixo hospitalar, decorrente do atendimento médico a seres humanos ou animais, essa vírgula não existe, a não ser que eu coloque uma vírgula depois de hospitalar, ficando assim. O lixo hospitalar, vírgula, decorrente do atendimento médico a seres humanos ou animais, vírgula. Ficamos com A. Vão consertando aí, que a gente vai verificando. 8. A criação... 7, perdão. Vocês marcaram o que na 7? Ipa! Eu que era frágil, sentia-me seguro em sua presença. Quem se sente seguro em algum lugar. Essa vírgula aí separa o adjunto adverbial de lugar. Está no final. Ela é desaconselhável. Ela não está totalmente errada essa letra A. Mas veja a letra B. Todos os dias adjunto adverbial deslocado. Está evidente, gente. Sinto muito informar, mas é B o gabarito. B de bufa. Oito. Marcaram o que na 8? Oi? B de bola? É letra B de bola. Qual foi o erro da A? Eu quero que vocês olhem para A. Eu estou separando o sujeito, o seu verbo. A criação de animais para a produção de alimentos é o que é de grande importância? A criação. A letra B está totalmente certa. A floresta amazônica, apesar de parecer homogênea, possui muitas diferenças. 9, conta do nosso tempo aqui. 9, fizeram o quê? É letra E, gente, perfeito. Gente, a letra A está separando o verbo com uma vírgula do seu sujeito, não é? O porteiro que prende passarinhos em gaiola e é uma oração adjetiva explicativa, tá certinho. 10. Vocês estão tristes, gente? Não, lembre-se que são 12 e você está acertando algumas, viu? Vocês marcaram o que na 10? C? B? O gabarito é C. É preciso criar uma cultura de discutir onde? Na família, na escola, com os amigos, sobre como usar melhor os recursos financeiros. Quem foi que acertou aí? C. 11. Marcaram o quê? Não deu tempo? Vocês querem o gabarito? D de dado. Muitos itens já fizeram... Gente, a 11 está muito fácil, é a mais fácil de todas. Que ela pergunta qual delas existe os 2 pontos para iniciar uma enumeração. Aí diz o seguinte, muitos itens já fizeram papel de dinheiro. O sal, que é um exemplo, a cachaça e o bacalhau. É uma exemplificação. Exemplificação não, perdão, enumeração. 12. De acordo com a norma padrão, o emprego adequado à vírgula está plenamente atendido em... Letra C de casa. Como o país não tinha experiências significativas no ensino remoto, precisou aderir deslocamento de oração adverbial.